Fala, meus queridos, professor Carlos Eduardo na área, voltando para a nossa última aula de língua portuguesa desse ano, dia 30 de dezembro. Ainda estamos aqui na peleja, trabalhando, batalhando, para que Deus possa, né, nos honrar em relação ao nosso esforço. Meus queridos, é o seguinte, ó, vocês lembram que na aula passada eu disse para vocês o seguinte, galera, essas questões que eu estou trazendo, do Instituto Darwin, provavelmente vocês já devem ter respondido, porque a banca não tem muitas questões não, né? A banca não tem um banco de questão muito elaborado, as questões são reduzidas. Então, se você está respondendo a questões aí no que concurso, provavelmente as questões que eu estava trazendo você já tinha feito, né? Então, o que eu prometi para vocês, galera, não se preocupe, na próxima aula eu mesmo vou fazer as questões, certo? As questões foram elaboradas por mim. Em algumas questões eu coloquei um nível um pouquinho mais pesado, digamos assim, né? Que é para você pegar o último dia aí com o padrão. Tem questão que foi de graça, né? Mas há questões aí que são mais pesadas, beleza? Bom dia aí, meu amigo Iago, Manuel, Deus abençoe a toda a galera que está assistindo aí. Então, sem delongas, vamos logo começar. Meus queridos, ó, só peço que você me ajude a fazer uma boa aula. Eu não tenho como fazer uma boa aula se você não me ajudar. Como é que você me ajuda? Respondendo as questões no chat. Isso é importante para mim, porque eu vejo, por exemplo, qual é a questão que todo mundo acertou. Então, não vou precisar passar muito tempo nela, né? Eu sei que todo mundo acertou, então todo mundo entendeu a questão. E há outras questões que eu vejo que a maioria vai errar, então eu tenho que gastar um tempinho a mais nessa questão. Bom dia aí, meu amigo Atla também. Todos que estão assistindo aí, ao vivo e gravado, bom dia. Vamos lá, ó. Dê uma olhadinha aqui na banca, professor. Olha só, diz assim, olha, banca FCE. Professor, que banca é essa? É Fundação Carlos Eduardo. Beleza? Fundação Carlos Eduardo, ou seja, quem elaborou as questões foi o próprio professor de vocês, certo? Fundação Carlos Eduardo aí já é conhecida pelos guerreiros. Vamos lá? Primeira questão da fundação, diz assim, ó. No século XIX, deu-se início a uma fase em que os deficientes ganharam mais atenção. Show de bola. Aí ele diz assim, ó. As palavras, semelhantemente às vestes, mudam de acordo com o contexto no qual se inserem. Não à toa, o vocábulo que em língua portuguesa pode desempenhar 27 classificações distintas. A alternativa abaixo que, assim como no caso grifado anteriormente, apresenta um vocábulo que servindo para retomar um elemento anterior preste atenção nisso daqui, ó. Ele pediu retomar um elemento anterior, certo? Vocês que fazem. Letra D. Não, guerreiro. Tô dando um tempinho para você responder, irmão. O professor está calado para vocês responderem a questão. Vamos lá, meus queridos. Ó, existe uma canção, uma Charlie Mike, né, uma canção militar que diz o seguinte: é no fogo bem mais alto que se forja o aço bom. Viu? Tem uma música, né, no meu militar, né, que ela diz: é no fogo bem mais alto que se forja o aço bom. É, guerreiro.
É no fogo mais alto que sai o aço bom. Não adianta você fazer uma questãozinha gugu iá para você acertar a questão gugu dadá aqui e na prova, ó, se fuder, certo? Não adianta. Tem que treinar duro para o combate ser mole. Então, essa questão aqui, gente, ela cobrou a palavra aqui em um leque de classificações. Vamos lá. Muita gente, quando fala do que, só fala do que como conjunção integrante e pronome relativo. Só isso. Conjunção integrante, pronome relativo e esquece o resto. Vamos lá, ó. Fazer um bisu com você. Eu vou ampliar essa visão que vocês têm da palavra aqui. Vou ampliar, beleza? Olha só. Pega a palavrinha aqui e vamos começar a pegar possibilidades de classificação delas, certo? Vamos lá. Que pode ser conjunção integrante. Por quê? Pode ser pronome relativo, certo? Por quê? Pode ser partícula, partícula expletiva. O que pode ser conjunção explicativa. E o que também pode ser preposição. Professor, preposição corpo, certo? E, professor, isso aí é muito difícil, é nada, meu irmão. Difícil é você passar a vida toda trabalhando no comércio e ganhando salário mínimo. Aí é difícil. Vamos lá, meus queridos. Ó, para ser conjunção integrante, você já sabe o bizu. Eu consigo trocar por isso, por disso ou por nisso. Certo? Isso aqui a gente já estudou. Para ser pronome relativo, você consegue trocar por o qual e seus variáveis, não é assim? O qual e variáveis. Professor, e partícula expletiva? Eu só não lembro disso daí, não. O que é uma partícula expletiva, meus queridos? Olha, partícula expletiva é o tanto faz. Tanto faz, professor? Se tiver lá na sua frase, você vai entender. Show? Vou entender. Mas se não tiver, se eu tirar, você vai entender do mesmo jeito. E é, professor, é. Se tiver na sua frase, você entende. Se você tirar, você entende também. Então é o tanto faz. Tanto faz, né, professor? Tanto faz, beleza? Vamos colocar essa informação aqui, ó. A partícula expletiva, ela é o tanto, tanto faz. Show de bola, professor. Professor, como é que eu sei que eu vou encontrar, por exemplo, a conjunção explicativa? Vamos lá, você vai dizer assim: a conjunção explicativa, cara, você consegue trocar por porquê. Você consegue trocar por porquê. E tem o bizu, olha. Antes vem ordem. Vem uma ordem antes. O verbo no imperativo. Beleza? Professor, e a preposição? Cara, a preposição você vai conseguir trocar o que por de. E tem outro bizu, né? Esse que vai aparecer entre verbos. O professor está misurado aí, tá? Vamos pegar os exemplos e você vai entender o bizu do professor. Vamos lá. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Chego para você e digo assim: bom dia, meu amigo. Chego para você e digo assim, olha. Que Deus o guarde. Certo? Meus queridos, olha aí a frase. Que Deus guarde, né? Eu tenho o que na frase aí, professor? Tá aqui o que, ó. Tá aqui o bichinho bem bonitinho. Qual será a classificação dele? Cara, você concorda comigo que eu consigo tirar esse que da frase, né? Imagine só, eu chego aqui, ó, tiro o que da frase? Fica como? Deus o guarde. Ou seja, tanto faz esse que tá aí ou não. Eu retiro e não tem nenhum problema, não vai fazer falta. Como é o nome disso daqui, professor? É partícula expletiva, que também pode ser chamada de partícula de Reals, beleza? Partícula expletiva ou partícula de Reals, não tem estresse. Agora, olha aqui, imagine esse daqui, ó. Eu chego para você e digo assim: tenho, tenho que revisar, tenho que revisar
mais. E aí, meus queridos, ó, tenho que revisar mais. Qual seria a classificação desse que, cara? Né? Qual seria a classificação desse que? Veja que esse que, né, ele está entre verbos, ó. Tem um verbo aqui e tem um verbo aqui. Está entre verbos. E eu conseguiria trocar esse que por dia, ó. Tenho de revisar mais. Ah, professor, mas fica feio, eu também sou feio, e nem por isso é errado, né? Então, olha, o que entre verbos e eu consigo trocar por de? Qual é a classificação desse cara aqui, professor? Preposição. Preposição. Poucas pessoas sabem isso, viu? É mesmo, né, professor? É. Professor, tem mais um exemplo aí, só para a gente se ligar na hora. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Imagine que eu chego para você e digo assim, ó. Estude mais. Que a prova vem. Vamos supor que vem aí, beleza? Que a prova vem aí. Olha só, meu querido. Primeira coisa, né? Não, acidental, beleza? Acidental. Show de bola? O guerreiro aí, Danilo, acertou. Preposição acidental, beleza? Olha só, professor. Dê uma olhadinha aqui, professor. Veja que eu tenho o quê? Tá aqui o bichinho, ó. Ih, olha o quezinho aí. Antes vem uma ordem, olha. Estude mais. É uma ordem. E eu consigo, professor, e eu consigo pegar esse que e trocar por quê. Estude mais, porque a prova vem aí. É, professor. Né? Estude mais porque a prova vem aí. Então, nesse caso, o que é que tem que acontecer? Eu vou chamar esse rapaz aqui de conjunção explicativa. Beleza? Conjunção explicativa. Outro caso, pessoal, ó. Aí você pode pensar o seguinte, professor, mas eu consigo tirar esse que da frase. Estude mais, a prova vem aí, não é expletivo, não? Não. Primeiro, por quê? Porque mesmo que você tire esse que da frase, você vai perceber que tem um porquê oculto. Quando você diz aí, olha, estude mais, a prova vem aí. O porquê está oculto, é como se fosse porque a prova vem aí. E antes disso, ó, você tem que entender que vem a ordem. Se vem a ordem antes, pessoal, não tem como se estressar com condição explicativa. Beleza? Vamos pegar mais exemplo, mais exemplo, mais exemplo. Vamos lá, ó. Dê outro exemplo aí, professor, na hora. Certo? Vamos lá. Vou botar aqui. Um exemplo aqui, beleza? Vai ser aqui do outro lado agora. Acredito que irei passar. Acredito que irei passar. Beleza? Vamos lá, você tem que acreditar, cara. Se você não acreditar na sua aprovação, quem é que vai acreditar? Né? Se você não acredita na sua aprovação, quem é que vai acreditar? Né? Professor, olha, acredito que irei passar. Ó. Eu poderia dizer assim, olha, acredito nisso. Se eu consigo trocar por nisso, esse rapaz é uma conjunção integrante. É? Mais um, professor, mais um. Vamos lá, mais um. Tem para você, ó, um bisu aqui. Ó, a prova que fiz foi fácil. Vamos lá. A prova que fiz foi fácil. Professor, vamos lá, o que é que acontece? Eu consigo trocar esse aqui por qual palavrinha? Ó, a prova a qual fiz. Se eu consigo trocar por o qual e seus derivados, eu vou dizer que isso aqui é um pronome relativo. Só que o bizu da questão não está nem só nisso, gente. Porque a banca ela não esclareceu qual era a classe gramatical que ela queria. Ela só disse que ela queria o quê? Que retomasse um termo citado anteriormente. Ela falou em retomar, pelo amor de Deus, ó. Pede para mim um bizu que eu mando. Professor, manda um bizu. Na hora. Relativo começa com R. E R lembra retomar. Preste atenção. Relativo começa com R. E R lembra retomar. Sempre que a banca falar em retomar, ó, você vai pegar R
de relativo. Ela está pedindo um pronome relativo para você, guerreiro. Ó, veja só, eu disse aqui, olha, pronome relativo. Cara, olha, relativo começa com R, certo? E esse R, relembra, retomar. Se a banca falar no que vai retomar, ela está procurando aí o pronome relativo. Beleza? Vamos lá, ó. Foi o que ela disse, olha. Retomar. Retomar começa com R. E esse R, lembra aí a palavra? Relativo. Show de bola. Na paz de Deus, na tranquilidade de Jesus. Vou ter que sair da tela aqui, porque senão vou atrapalhar vocês, né? Vamos lá. Ele diz assim, olha. Desde o ano passado que estudo para este concurso. Tira aqui, ó, o que? Fica como? Desde o ano passado estudo para esse concurso. Você entendeu o que eu falei, não entendeu? Entendi, professor. Então eu tirei e não fez falta. Isso aqui é o quê? Uma partícula expletiva. Show, professor. Bom, paz. B. Diante dessa situação, há que se pensar em outras alternativas. Guerreiro, ó, verbo aqui e verbo aqui. Está entre verbos. E eu consigo trocar por dia, ó. Há de se pensar. Isso aqui, meus queridos, é o quê? Preposição, né? Preposição acidental. Show de bola. Olha aqui a letra C, olha. É necessário relembrar, conquanto seja algo notório, que o estudo muda vidas. Guerreiro, vou passar outro bizu para você, certo? Quando você pegar um que e antes desse que tiver um termo entre vírgulas, muito provavelmente esse termo entre vírgulas tá só para atrapalhar sua leitura. Pode ter certeza. Peguei o que? Aí antes do que eu percebo que há um termo entre vírgulas. Show, cara. Esse termo que está entre vírgulas, ele serve apenas para atrapalhar sua leitura. Só isso. É a utilidade dele. E é, professor, é. Né? O termo entre vírgulas ele vai servir para atrapalhar a sua leitura. Então, ó, elimine esse termo entre vírgulas, fica melhor de você analisar. Por exemplo, aqui, ó, veja só. Ele fez assim, olha. É necessário relembrar e tem um termo entre vírgulas, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem o quê? Esse cara tá só para atrapalhar a sua vida. Elimine, cara. Elimine aí. Pronto, professor, eliminei. Pronto, vai ficar muito melhor para você analisar. Ele diz assim, olha, é necessário relembrar isso. Consigo trocar por isso, conjunção integrante. D. Entre logo que irá chover muito. Olha a ordem, gente. Olha a ordem aí. Certo? Olha a ordem. Entre logo, tá aqui a ordem, gente. Né? Depois da ordem, professor, tem o quê? Ó? Eu consigo trocar por porquê. Isso aqui é uma conjunção explicativa. Professor, ó, até agora não teve nenhum pronome relativo. Então tá na letra E. Ó, os alunos que estudaram muito irão passar dentro das vagas. Os alunos, os quais. Se eu consigo trocar por os quais, esse cara é um pronome relativo. E relativo começa com R de retomar. Foi justamente isso que a questão pediu. Gabarito, letra E de eita. A banca FCE não mata mais alergia, viu? Aqui para fazer o mal a um é pior do que buchada com 3 dias de azedo. A banca é boa, viu? Então, meus queridos, ó, questãozinha que foi além, né? Então, pessoal, vocês estão indo para uma prova como essa, com a questão dessa aqui de alto nível, né? É uma questão que cobrou coisas que poucos concurseiros sabem, né? Essa que com preposição, com conjunção explicativa, poucas pessoas estudam isso, cara. Imagina se isso cai na tua prova. A galera só sabe pronome relativo e conjunção integrante, pô. Então você está à frente aí da galera, beleza? Vamos a 2. Olha aqui a questão 2. Diz assim: em 1948, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Analise a frase acima e assinale a alternativa na qual há uma oração escrita, olha, na mesma voz verbal do fragmento textual exposto anteriormente. Vocês que fazem.
Letra E. Vamos lá então, pô. Ó, veja só, ele diz assim, ó. Em 1948, olha, foi criada foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Volte aqui comigo. A declaração ela não criou, ela foi criada. Ela sofre a ação de ser criada. Ela não praticou nenhuma ação. Quer dizer assim, olha, em 1948, a declaração ela foi criada, ela sofre a ação de ser criada. Se ela sofre a ação de ser criada, isso aqui é o quê, cara? Isso aqui é voz passiva, irmão. Né? Isso aqui é voz. Isso aqui é voz passiva. Né? Então, qual é o bizu aqui, professor? Cara, você vai ter que procurar aí, né? Isso aí você vai ter que procurar a voz passiva nas alternativas. Vamos lá, letra A diz assim, olha, Deus dá o frio conforme o cobertor. Cara, Deus dá o frio. Ele pratica a ação de mandar o frio. Isso aqui é voz ativa, guerreiro. Voz ativa. Ele pratica a ação de dar o frio, né? B. Há coisas que melhor dizemos calando. Nós dizemos, nós praticamos a ação de dizer. Dizer é falar, né, gente? É praticar a ação de dizer. Então, isso aqui é o que? Voz ativa. Show? Letra C. Dura é a estrada que leva à grandeza. Dura é a estrada que leva à grandeza. Ó, ele leva, né? Ele pratica a ação de levar. Leva à grandeza. Então, pratica a ação de levar. Se pratica a ação, isso aqui é o quê? Ativa, né? Leva. Levar, pessoal, está aqui no sentido de conduzir, né? Show de bola. Letra D. O que tiver de ser seu, as mãos lhe há de vir. Ó, é vir. Ou seja, vem às suas mãos, pratica a ação de chegar às suas mãos. Voz ativa, guerreiro. Voz ativa. Então, professor, só sobrou o quê? Cara, só sobrou a letra E, né? Letra E diz assim, olha, os alunos foram reprovados no teste de direção. Meus queridos, olha, eles sofreram a ação de ser reprovados. Foram reprovados, eles receberam a reprovação. Se recebe, se sofre a ação, isso aqui é o quê? Só isso aqui é voz passiva. Aqui sim está igual ao comando da questão. Gabarito letra E de eita boba do rato. Show de bola? Questão boa, viu? Questão boa. Vamos para a 3. Dê uma olhadinha aqui na 3, ó. Dê uma olhadinha aqui na 3. Questão 3 diz assim, olha, hoje, tanto a legislação nacional quanto a internacional inclui a garantia de acesso ao trabalho, à saúde, à educação, à cultura e ao lazer. Fragmento textual acima, sobretudo no trecho em realce, apresenta valor semântico de, coisa que vai cair na sua prova, viu? Hum, pessoal, vocês têm que ter cuidado com questões muito óbvias, viu? Tenham cuidado. Banca não dá nada de graça a ninguém. Certo? Tem um professor meu que dizia, banca é igual o diabo, dá mais cobra, né? Então, tenha cuidado, meus queridos. O que foi que vocês fizeram aí? O bisu do tesão, pô.
Qual é o bizu do tesão? Vocês fizeram assim, ó. E na letra A já tem consequência. O que foi que vocês fizeram? Ó? Vocês fizeram isso aqui, ó. Pegaram o T, né? Fizeram o bizu do tesão. Aí, tanto, tão e tais. Só que o bizu do tesão, ele acontece se na frente tiver o quê, cara? Se na frente tiver o quê? É tanto, tão e tais seguido da palavra aqui. Aí sim traz consequência. Traz consequência. Apareceu isso na questão? Pô, não. Apareceu não, cara. Veja só, o que é que acontece? Você tem um tanto, só que lá na frente você não tem o quê? Você tem um quanto, certo? Você tem um quanto, beleza? Deu para entender? Ó, você tem um tanto e tem um quanto. Isso não é bisu do tesão, não, gente. Essa aí não é consequência, não, cara. Não é. Porque para ter consequência deveria ser tanto, tanto e tão, né? Tão, tanto e tais, na verdade. Seguida a palavra que. Só que aí não tem um que, tem um quanto. Já mudou o bisu. Não tem o bisu do tesão aí, não. Leia comigo a frase para você entender. Veja só, ele diz assim, olha. Hoje tanto a legislação nacional quanto a internacional inclui, ou seja, ele está querendo dizer que duas legislações incluem. É como se fosse assim, olha, hoje a legislação nacional e a internacional inclui, tanto quanto, gente. Beleza? Ele está dizendo que duas incluem, olha. A primeira é a legislação nacional e a segunda é a internacional. São duas, isso aí é soma, gente. Isso aqui é adição, gabarito letra E. É como se fosse assim, olha, a legislação, ação nacional e a internacional incluem, certo? É soma, gente. Está somando, certo? Duas incluem, então é soma. Isso aqui é adição. Cuidado, pessoal. Ó, não vá por esse bizu do tesão se não tiver o que na frente, não. Porque o bizu do tesão ele só se aplica quando tem o que. É tanto, tão e tais, seguido da palavra aqui. Se for quanto, quando, já mudou o bizu, certo? Então, questão aí, né, para você se ligar, viu? Então, a aula aí hoje está bisurada, viu? Pegadinha por cima de pegadinha. Sorriso no rosto, maldade na mente. Vamos à próxima. Ainda bem que errou aqui, né, guerreiro? Pronto, olha só. Isso aqui é boa. Diz assim, ó. Eles desenvolveram métodos de ensino para indivíduos com deficiência auditiva. Enfim, tem um termo grifado aí. Os tempos e modos verbais contribuem para a produção de sentidos diversos em um texto. A alternativa básica que apresenta um tempo distinto em relação ao termo grifado anteriormente é, beleza? Um tempo distinto. Vamos lá. Porque já pegou o bisu da letra C. É isso aí, Rony. Rony, você errar hoje para na prova acertar. O bizu é esse, viu, Rony? É isso aí, cara. Continue com esse pensamento mesmo. De contra-fé. Vamos lá, meus queridos. Ó, o que é que acontece? Essa questão, pessoal, ela cobrou um tópico que está lá no edital de vocês, né? Essa parte de verbos, tempos de modos verbais, correlação e tal, enfim. Beleza? Então, é o seguinte, o que é que acontece? Muita gente, quando eu pergunto o que é presente, a pessoa diz assim, ah, cara, o presente é o agora.
Professor, tá errado isso? Cara, claro que não, tá certíssimo. Só que essa resposta, ela é uma resposta limitada, porque o presente, ele não se limita ao agora. Não, ele é o agora, mas não só isso. Beleza? Há outras, professor, há outras classificações também oriundas do presente. Por exemplo, cara, o presente ele pode indicar rotina. Como assim, professor? Rotina? Eu chego para você e digo assim, eu durmo tarde. Cara, eu não estou dormindo agora. Mas quando eu digo eu durmo tarde, eu estou mostrando para você que isso é uma rotina na minha vida. Se é uma rotina, é presente, né? Valeu, irmão, obrigado, viu? Então, se é rotina, é presente. Ou, por exemplo, eu chego para vocês e digo assim, ó, galera, eu corro, eu corro. Cara, eu não estou correndo agora. Não, estou aqui sentado conversando com vocês. Mas quando eu digo eu corro, isso é um ato que eu tenho na minha vida, é uma rotina que eu tenho na minha vida, né? É uma rotina. Então, quando eu digo eu corro, eu estou aí, né, mostrando que é uma rotina para você. E o presente, gente, ele indica rotina. Pegou rotina é presente. A FC é boa, viu? Vamos lá, dê uma olhadinha aqui na questão. Ele diz assim, olha, eles desenvolveram métodos de ensino para indivíduos. Desenvolveram. Isso aqui foi antes, pessoal, olha. Desenvolveram antes, lá no passado. Se foi antes, isso daqui, professor, é passado, né? A gente também pode chamar o passado de pretérito. Só que a banca diz o seguinte, ó. Ele quer um tempo distinto em relação ao termo grifado. Ou seja, não pode ser passado. Vamos colocar aqui, olha. Não pode ser passado. Vamos procurar onde não tem passado, então. Beleza? Letra A. As guerras resultaram em destruições terríveis. Pessoal, guerra é uma coisa que aconteceu antes, né? Ela resultou antes. Se é antes, é passado. Né? Resultaram, já começou a resultar e acabou, passado. Passaram por aqui os fugitivos do presídio federal, tatu e martelo, né? Então vamos lá, passaram, foi antes, né? Eles já passaram antes, então isso aqui é passado também. Show de bola. Nada de gabarito ainda. Letra C. Os alunos não temem a banca e decã. Vamos lá, pessoal. Volta aqui para o professor. Quando eu digo os alunos não temem a banca e decã, é como se todo dia o aluno acordasse e dissesse assim: Cara, eu não tenho medo da IDECAN. No dia, o cara faz questão da IDECAN e ele não teme, ele não tem medo. Então, isso é uma rotina dos alunos não ter medo da IDECAN. Se todo dia a IDECAN aparecer, todo dia o aluno não vai ter medo dela. Então, é rotina, gente. Se é rotina, isso é presente, né, professor? Claro. Se é rotina, é presente aqui a rotina, ó. Beleza? Gabarito aí, letra C de contra-cheque. E letra D diz assim, olha, esse tipo de roupa caiu em desuso, ó, caiu no passado, né? Foi antes, no passado, caiu em desuso no passado. Então, nesse caso, né, a única que não tem passado aí é a letra C de contra-cheque. E gostei de ver vocês acertando aí, viu? Vamos para 5, a rocha. Bota a 5 aí. Pronto. Assim que eu não vou nem ler, eu vou deixar vocês fazerem. A rocha. Rocha aí, a rocha aí.
Eita, letra C com força aí. Vamos lá, meus queridos. Ó, vou jogar aqui na tela, o professor vai aparecer para vocês e ler a questão. Ele diz assim, ó. A palavra preconceito, presente no texto, é formada por derivação. Bom, tendo em vista que em sua estrutura só há um único radical, ou seja, pessoal, olha, o processo de derivação, certo? Derivação, certo? Processo de derivação é quando você forma uma palavrinha, você vai formar uma palavrinha, só que essa palavrinha ela só tem um único radical, ela só tem um radical, beleza? Radical, tranquilo. Aí ele diz assim, ó, a alternativa abaixo, que apresenta um vocábulo que, diferentemente do exposto anteriormente, não é formado por derivação. Cara, só existem dois processos. Se não for derivação, vai ser o quê? Composição. Só existem dois processos de formação de palavras: derivação e composição. Beleza? Composição, qual é a diferença? É porque na composição você tem dois radicais ou mais, né? Dois radicais ou mais. Beleza? Dois radicais ou mais. Beleza? Então vamos lá, meus queridos. Ó, o que é que aconteceu? Se a banca não quer derivação, ela quer o quê? Ela quer composição. Certo? Derivação só tem um radical, composição tem dois ou mais. Vamos procurar qual é a palavra então que tem dois radicais. O bizu é esse, é procurar a palavra que tem dois radicais. Vamos lá. Sofrimento, pessoal, vem de onde? Sofrimento. Cara, sofrimento vem de sofrer, né? Vem de um radical só, né? Sofrimento vem de sofrer, né? Só tem um radical, gente. Então isso aqui é derivação. Ele não quer derivação. Sofrimento só tem um radical, que é sofrer. Letra B. Inconstância. Vem de onde? De constância. Só tem um radical, gente. Né? Então, se só tem um radical, é derivação. Aguardente. Como é que eu formo aguardente? Ó, eu pego água mais a dente. Concorda comigo que eu peguei dois radicais aqui, duas palavras, foi. Dois radicais, duas palavras, professor. Então, isso aqui é composição. É justamente o que a banca quer, que ela não quer derivação, então só quer composição. Felizmente, vem de onde? De feliz. Só tem um radical. Ilegal, vem de onde? De legal. Só tem um radical. A única que tem dois radicais aí é aguardente. Eu peguei água mais ardente, que é o processo que a gente chama de aglutinação, né? Show de bola, meus queridos. Gabarito em letra C de contra-cheque. Vocês acertaram. Meus parabéns, viu? Arrocha o nó aí. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar. Show? Tudo certo na questão, meus queridos. Deu para entender? Na parte de já, sem estresse, sem problemas. Que o difícil nela era só você interpretar o que ela pedia, né? Ela não é formada por derivação. Cara, se não é derivação, só pode ser composição. São os únicos processos que existem, derivação e composição. Derivação radical, né? E composição dos radicais. De água ardente a gente tem, né? Ave Maria. Vamos para a próxima, questão 6. A 6 eu vou dar um tempinho a mais para vocês fazerem. Beleza? Pronto, faça 6.
Os guerreiros estão misurados aí, bicho. Os caras são misurados demais. Vamos lá, meus queridos, ó. Marcar aí a letra E, gente, é o seguinte, ó, cara. Esse tipo de questão cai, mas tem uma pegadinha. Porque muitas vezes, quando cai esse tipo de questão, a galera vai pela questão da oração coordenada, né? Ah, é uma oração coordenada e tal, enfim, meus queridos, coloca uma coisa na sua cabeça. Você só pode chamar uma coisa de oração, você só pode chamar uma coisa de oração se essa coisa for verbo. É verbo, é oração. Não é verbo, você não pode falar em oração. Coloque aí no seu caderno, eu só posso falar em oração se tiver verbo. Porque às vezes a banca diz assim, ah, é uma enumeração de orações coordenadas assindéticas. Aí o cara olha, não tem conjunção, marca a assindética lá. Pô, bicho, errou. Por quê? Porque oração tem que ter verbo, cara. Oração tem que ter verbo, né? Então, vamos lá dar uma olhadinha aqui na questão. Vou jogar. Será que dá para ver? Ah, dá para ver aqui com eu no meio? Dá. Então vamos lá, diz assim, olha. A morte, o abandono, o assistencialismo, ações paliativas. Meus queridos, ó, você concorda comigo que ele está enumerando, né? Ou seja, ele está fazendo aqui uma listinha, ele está enumerando. E quando a gente está enumerando, você usa vírgula para quê? Separar termos de mesma função. Separar termos de mesma função. Show de bola. Certo? Foi o que aconteceu, gente. Ele enumerou a morte, o abandono, o assistencialismo, ações paliativas. Está enumerando. Show? Então vamos lá, letra A. Marcar a elipse de um verbo. Pessoal, isso aqui acontece quando a gente tem aquela vírgula vicária, né? Você vai substituir um verbo. Não, isso não aconteceu aí, né? Letra B. Sinalizar um termo de natureza explicativa. Não, gente, né? Natureza explicativa é o quê? Um aposto, enfim, não tem isso, tem a enumeração. Olha o perigo, a mais perigosa, né? Olha aí, olha a mais perigosa. Letra C. Separar orações coordenadas assindéticas. Galera, eu só posso falar de oração se tiver verbo. Oração é verbo. Vamos lá, olha. Morte. A morte é verbo? Não. O abandono é verbo? Não. O assistencialismo é verbo? Não. Cara, então não tem verbo nesses termos enumerados. Se não tem verbo, eu não posso falar em oração. Não posso. O erro da letra C é o fato de que ele disse que isso era oração assindética. Não, gente. Para ter oração, tem verbo. Olha, a morte, esse A é artigo, então morte é substantivo. O abandono, o O é artigo, o abandono é substantivo. Então, nesse caso, o que é que acontece? Ele errou porque ele chamou de oração. Eu só posso falar em oração se tiver verbo. Agora, se tivesse verbo aí, a letra C seria um gabarito? Seria. Seria, né? Só que não tem verbo aí, então não posso pensar em oração, não. Show de bola? Pronto. Letra D. Indicar uma pausa enfática. Pelo amor de Deus, gente. Vírgula não é pausa para respirar, não. Em nome de Jesus. E letra E. Separar constituintes sintáticos de mesma função. Perfeito. Está aqui o nosso gabarito. Certo? Ó. Pois é, cara. Se o cara não pensar bem, marca C, né? Então, hoje também tá cheio de pegadinha aí. Eu quero que vocês fiquem ligados. Não pode vacilar, viu? Camarão que dorme a onda leva. Vamos para 7. Vamos lá. A preposição em destaque, está aqui a bonitinha, certo? No fragmento textual anterior, está empregada corretamente. Ou seja, está certinho, né? A fim de atender às normas de regência. A alternativa abaixo, entretanto, que apresenta um erro de regência, quer verbal, quer nominal, pessoal, olha só, deixa eu passar um bisu para vocês, antes que vocês, né, se estressem com isso.
Se vocês forem fazer um concurso, porque muitas vezes eu levo uma questão de regência, aí a galera diz assim: ah, professor, mas no edital não tem o nome regência. Cara, tem crase no edital? Tem crase, professor, então tem regência. Porque crase, gente, ela está diretamente relacionada com regência. Como é que eu vou aprender crase se eu souber regência verbal e nominal? Então não tem como aprender crase se não tiver regência, porque você tem que ver se o verbo é transitivo indireto para pedir uma preposição a, por exemplo. Então fica a dica para você: vai fazer concurso, lê o edital, não tem regência, show, mas tem crase, tem crase, então você tem que estudar regência. Pega esse bizu aí, viu? Vamos lá, ó. Quero que vocês façam. Ele quer um erro. Quer o erro, né? Vamos lá, ó. Letra A diz assim, ó. Aspiro o cargo de professor do CTCom. Vamos lá, meus queridos, ó. O verbo aspirar, aspirar, tem dupla regência, né? Ele pode aspirar algo sem preposição, ou ele pode aspirar a algo, beleza? Algo ou a algo. Vamos lá, o que é que acontece? Quando eu aspiro algo, ou seja, quando não uso preposição, né? Quando eu aspiro algo, eu estou dizendo que eu estou inalando. Eu estou cheirando, digamos assim, aspirar algo, sem preposição. É como se eu estivesse cheirando, inalando. Eu chego para você e digo assim: olha, aspirei um perfume de Maria. Aspirei o perfume de Maria, ou seja, eu cheirei, eu inalei o perfume de Maria. Agora, quando eu aspiro a algo, eu estou utilizando o verbo com o sentido de almejar, de pretender alguma coisa. Eu digo assim, olha, aspiro ao cargo de professor, porque eu almejo ao cargo de professor. Então, vamos lá, olha, aspirar algo é quando você cheira, certo? E quando eu aspiro a algo, é quando eu estou almejando alguma coisa. Então, pessoal, o erro já está na letra A. Porque ele disse assim, olha, aspiro o cargo. Aspira o cargo, ele cheirou o cargo, pô. Não, esse verbo aqui está com sentido de almejar, então deveria ser aspiro ao cargo. Então o erro está de cara na letra A. Beleza? Letra B. Os alunos não obedecem ao professor. Meus queridos, olha só. Muita gente diz assim: ah, esse menino não obedece o pai. Tá errado, gente. O verbo obedecer e desobedecer são verbos que pedem a preposição a. Eu obedeço a alguém. Eu desobedeço a alguém. Esses verbos pedem preposição, são transitivos indiretos. Beleza? Então vamos lá, professor. O que é que acontece? Ó, tá certinho aqui. Show? Só que ele quer o erro. Letra C. Todos estão assistindo ao aulão. Pessoal, quem assiste no sentido de ver, você assiste a alguma coisa, né? Que a gente diz assim, cara, ó, eu assisti o culto. Tá errado. Você viu, né? Você assistiu ao culto. É assistir a alguma coisa. Assistir ao culto, assistir ao jogo. Beleza? Então tá certinho aí. Vamos lá, ó. Carlos, Habib, Beni e Gabriel. Não era nem para estar esse bobo do rato desse Gabriel, não era nem para ter estado o nome dele. Carlos, Habib, Beni e Gabriel são professores pelos quais tenho admiração. Cara, quem tem admiração por alguém.
É por isso que ele colocou o pelos, né? Admiração pelos quais. Show de bola. Porque quem tem admiração por alguém. Tá tudo tranquilo aí. Letra E. Português é a matéria de que gosta. Professor, por que ele colocou de quê? Porque quem gosta, gosta de alguma coisa, né? Então, por isso que eu coloquei essa preposição aqui. O único erro está na letra A. Questão boa, viu, cara? Questão top aí para vocês, viu? Vamos a mais uma, vamos a mais uma. Olha aqui a 8, olha aqui a 8. Qualquer dúvida, arrocha aí. Não há barreiras que a mente humana não possa transpor. Caso um verbo em destaque, ó, lá, fosse substituído pelo verbo existir, seria correto afirmar que, cara, não é essa questão, muito boa. Hum, eu tô com vontade de dar um cocorote virtual em vocês, assim, ó, na cabeça. Pessoal, lembre a atenção que eu mostrei para vocês na aula passada, né? E na aula retrasada também. Eu botei assim, atenção, os verbos existir e acontecer têm sujeito. O que é que vocês estão fazendo? Existe flexiona, galera. Veja só, o verbo haver com sentido de existir é impessoal. Só que o verbo existir tem sujeito, gente. O verbo existir tem sujeito, cara, né? Lembra que eu coloquei na aula passada? Atenção, o verbo existir e acontecer tem sujeito, gente. Veja só, vocês confundiram com o verbo haver. Porque se você pegar o verbo haver tiver sentido de existir e de acontecer, ele é impessoal. Mas o verbo existir e acontecer tem sujeito. Eu vou anotar aqui de novo, que é para vocês não esquecerem. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Se você pegar o verbo haver, aí esse verbo haver tiver sentido de existir, acontecer e tempo decorrido. Aí esse verbo aqui ele é impessoal, ou seja, não tem sujeito, fica no singular. Mas eu coloquei um atenção, até botei na aula passada. Atenção. Aí qual é a atenção? Os verbos existir e acontecer tem sujeito. Vamos lá, meus queridos, ó, o que é que acontece? Ele está querendo que você tire o verbo haver e coloque o verbo existir. Primeira coisa, cara, o verbo existir tem sujeito. Quem seria o sujeito aí? O que é que existe? Barreiras. Isso aqui passaria a ser o sujeito. Então, o verbo existir teria que ir para o plural. Não existem barreiras. Beleza? Não existem barreiras. Letra A diz assim, olha. Seria impessoal. Não, pô, porque o verbo existir tem sujeito. O que é impessoal é o verbo haver que está aí. Letra B. Apresentaria sujeito indeterminado. Não, o sujeito seria barreiras. Deveria ficar no singular, não, gente. Deveria ir para o plural para concordar com barreiras. Letra D. Concordaria com o objeto direto, não concordaria com o sujeito. Letra E. Teria sujeito e, consequentemente, faria concordância. Gabarito, letra E. Olha, quem faz questão da FCE sai bem treinado, viu? Quem faz questão da FCE
Sai bem treinado. Falou, passa logo essa questão, eu já tô passando mal. Vamos passar para nós. O trecho grifado acima está sinalizado com vírgula, sobre a qual é correto afirmar que, vamos lá. Sou eu que faço umas questões, a banca é minha. FCE Fundação Carlos Eduardo, ou seja, fui eu que fiz as questões. Todas essas questões que estão aí foi o professor mesmo que fez. Inclusive essas questões aí eu fiz de madrugada, viu? Enquanto vocês estavam dormindo, eu estava fazendo essas questões. Por isso esse nome FCE, Fundação Carlos Eduardo. Pessoal, olha só. Essa questão aqui, ela fala da regra dos advérbios deslocados. Deslocados, pô. Lembra que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, né, que a posição normal do advérbio é no final da frase. É no final da frase. Se o advérbio não tiver no final da frase, ele está deslocado. Por exemplo, o cantinho do advérbio, a casa do advérbio é no final. Professor, se o advérbio está no final, show de bola, ele está no lugar dele, ótimo. E se ele tiver deslocado, aí você tem que fazer o bizu. Vamos lá, qual é o bizu? Por essa nem acesso esperava. Olha só, regra do advérbio deslocado. Vamos colocar aqui, olha, advérbio deslocado. O que é que acontece? Pô? O advérbio deslocado tem duas situações. A vírgula pode ser obrigatória ou a vírgula pode ser facultativa. Beleza? Obrigatório ou facultativo. Vamos lá, o que é que acontece? Cara, se a vírgula for obrigatória, o advérbio tem que ter a partir de três palavras. A partir de três palavras. Se for facultativa, quer moleza, carga e sente sim. O bizu é isso aí, viu? Até duas palavras. Beleza? Lembra esse esqueminha aí. Advérbio deslocado, a vírgula vai ser obrigatória a partir de três palavras. Facultativa até duas palavras. Olha só aqui, ó. No século XIX, tudo isso daqui, gente, dá noção de tempo. É um advérbio. Só que esse advérbio ele está deslocado. Por quê? Porque a posição dele, pô, deveria ser aqui, no final, né? Está deslocado. Vamos contar quantas palavras ele tem, olha. No século XIX. Três palavras. Então, essa vírgula ela é obrigatória. Brasil. Gabarito é letra A, irmão. Ó, está correta e a demais é obrigatória. Letra B. Sinaliza um aposto. Pessoal, isso dá noção de tempo. É advérbio, né? Letra C. Foi utilizada incorretamente. Mentira. Está certa. Letra D. Agora, a letra D é foda, viu? A emoção enfática do autor. E vírgula é lágrima, é? Não, porque a vírgula está sinalizando a emoção. E é lágrima, vírgula, é? Não, né? Então, cuidado aí. Beleza? Letra E. Foi utilizada corretamente e é facultativa. Não, ela é obrigatória. Bom? Tranquilo? Brasil aí, né? Vamos para 10. Deixa eu tirar aqui do ar. Opa. 10. Diz assim. A conjunção mas
contribui para a produção de sentido do período anteriormente exposto. No contexto em que se insere, é correto afirmar que ela projeta valor semântico? Liguei só para ver se ela gostava. Então, você pensa, um minuto só nesse momento. Meus queridos, ó, a banca foi maldosa aí. Porque, ó, ela falou mas, né? Só que é aquela coisa. Se você pegar o mas sozinho, ele é adversativo. O negócio é que se tiver um mas seguido da palavra também, mas também, né? Pegou o mas também, meu querido, ele é aditivo. Só que a banca não grifou, gente, ó, né? Aí o que foi que ela fez? Ó, você teria que ver a maldade. Você não poderia olhar só para o mas. Ó, tu tem que olhar para o mas também. Tem mas também aqui. Se tem mas também, isso aqui é o quê? Aditivo. Né? Gabarito letra B. Cuidado para você não olhar só para o margem, beleza? A banca sempre vai falar só do mas, que é para você olhar só para o mas. Só que você vai ter que olhar se na frente não tem um também, porque se tiver mas também já era. Se tiver mas também ele é aditivo. Show? Brasil aí, gabarito, letra D de doido, que é o que a gente fica com a banca FC. Bola na Santa Paz de Jesus Cristo. Mais uma questãozinha resolvida. Vamos para 11. Penúltima. Diz assim, ó. A alternativa em que a conjunção e apresenta valor semântico distinto, ou seja, diferente, em relação ao termo grifado anteriormente é, tá aqui. Uhum. Vamos lá? Pessoal, olha só. Ele diz assim, ó. A acessibilidade depende de cada cidadão e deve ser promovida. Você concorda comigo que ele está dando duas informações para você? Ó, a acessibilidade depende do cidadão e deve ser, ou seja, duas coisas devem acontecer. Isso é soma de ideias, isso é adição. Show de bola? Isso aqui é um sentido aditivo. Aditivo. Só que a banca ela não quer o sentido aditivo, ela quer um diferente. Vamos procurar, pô. Letra A diz assim, olha, você ficou ansioso. E sua ansiedade não resolveu os seus problemas. É como se fosse assim, olha, você ficou ansioso, mas sua ansiedade não resolveu os seus problemas. Consigo trocar por mas. Cara, se eu consigo trocar por mas, isso aqui é adversativo. O gabarito está de cara na letra A. Consegui trocar por mas adversativo. Todas as outras são aditivas, né? Olha, irei passar e serei nomeado. Duas coisas irão acontecer. Assisti ao aulão e descansei logo após. Eu fiz duas coisas, é soma. Letra D. Saí e reencontrei meus amigos. Duas coisas aconteceram, né?
E letra E, confio e entrego. Você vai fazer duas coisas, é adição. Show de bola? Então, gabarito aí, letra A de aprovação. Acho que ainda tem mais uma questão, se eu não me engano. Tem. É a última. Beleza? Vamos para a última. Diz assim, ó. Pô, a última é... Eu repeti a questão. Pô, bicho, pô, a última está repetida, cara, ó. Essa questão 1 a gente já tinha feito, a 12 a gente já tinha feito, né? Então, foi a última questão, a questão 11. Desculpa aí, galera, acabei na hora repetindo a questão para vocês, me perdoe, viu? Meus queridos, olhem só, dia 30 de dezembro. Hoje eu encerro aqui, né, o meu último dia de trabalho do ano, né? Eu acho que pela data dá para perceber que foi um ano de muito trabalho, né? Com total gratidão ao Senhor, né, eu consegui ver esse ano muitas coisas boas acontecendo. Eu vi, por exemplo, os meus alunos se formando na Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Eu vi os meus alunos se formando na Polícia Militar do Ceará. Eu vi os meus alunos se formando na Guarda Municipal de Fortaleza. Eu vi os meus alunos se formando, né, agora na Guarda Municipal de Parnamirim. Então, não há coisa melhor para um professor do que ver o sucesso da galera. E hoje vocês estão aqui. E no próximo ano eu vou dizer, eu vi os meus alunos passando na Guarda Municipal. Eu vi os meus alunos passando também na PMCE. Meus queridos, tudo de bom para vocês. Eu desejo que o dezembro do próximo ano seja um ano totalmente diferente para vocês. Porque hoje vocês estão terminando aí, né, o dezembro estudando. Eu desejo, em nome de Jesus, que no próximo ano você termine o seu dezembro fardado, trabalhando, de plantão. Beleza? Um abraço, pessoal. Que Deus os abençoe. Continue firmes. Talvez você esteja um pouco triste. Ah, mas dezembro eu ainda estou estudando, tal, enquanto todo mundo está na praia. Meus queridos, é o preço de quem quer realizar o sonho. É isso. Eu também passei por isso. Mas não me arrependo. Vale a pena. Lembre-se sempre da frase do professor: vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa. Fui, meus queridos.